Assista agora mais um programa Atualidade com Marcos Figueiró. Entrevista com temas diversos que você pode compartilhar em suas redes sociais. Atualidade com Marcos Figueiró. Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando aí mais um programa Atualidade, que levamos sempre às nossas plataformas digitais, ao nosso grupo Tramandaí em Ação, ao nosso canal lá no YouTube e também ao Facebook e também lá em todas as plataformas digitais. Pessoal, vocês sabem que sempre eu venho conversando nos meus programas aí e fazendo homenagens a uma profissão muito importante que com essa pandemia aí, ela despertou mais atenção ainda e a gente começou a olhar com outros olhos, que é a profissão da enfermeira. Pessoas, e não só das enfermeiras, mas também todas as pessoas voltadas que trabalham com o ser humano, que cuidam do ser humano, né? E algumas pessoas fazem dessas suas profissões um sacerdócio, que eu acho que a coisa mais bacana que tem é tratar e cuidar do ser humano. E eu, como vocês sabem, eu venho há bastante tempo aí falando e homenageando essas profissionais por essa atividade que prestam, né? Por esse atendimento, por esse cuidado todo. Hoje, aqui no Atualidade, eu estou trazendo aqui a minha amiga Débora Carhart, alguns Débora Rosário. O nome dela é comprido, é que nem o meu, assim. É nome de autoridade, né? É Débora, mas para nós, a Débora Carhart ou Débora Rosário. E também a Adriana Gonçalves, todos vocês já devem conhecer. Ela é diretora ali da UPA, né? Aqui do nosso município de Tramandaí, né? E eu convidei essas minhas duas amigas aqui para vir conversar comigo, para a gente falar um pouquinho sobre essa profissão, né? A Adriana Gonçalves, ela é técnica em saúde bucal, né? E com isso também a gente já homenageia as técnicas em saúde bucal, as assistentes em saúde bucal, muitas vezes as pessoas chamam de ASB ou de TSB, né? Mas essa é a profissão da Adriana Gonçalves. Então, sejam bem-vindas, meninas, ao programa Atualidade. É um prazer receber vocês aqui. Quero dizer para vocês que eu estou muito contente, muito feliz e honrado com a presença de vocês aqui. E aí, gurias, muita luta nessa pandemia aí, que vocês, além de trabalhar num combate incessante contra o vírus, vocês também ainda enfrentam outros problemas dentro das unidades de trabalho de vocês, que é lidar com pessoas, né? Bom dia, Adriana. Bom dia. Bom dia, Débora. Bom dia, Marcos. E aí, gurias, o que vocês me contam lá? Como é que tá lá a UPA lá? Olha, Marcos, se eu te falar que a UPA é um parque de diversões, a gente vai estar aqui mentindo, né? Mas a UPA nós sempre encontramos todos os dias leões, né? Sim. E esses leões a gente acaba tendo que vencê-los, né? Então a UPA é isso, né? A UPA é todos os dias aprendizado, né? Temos muitas coisas para fazer, muitas atividades, vamos dizer, lá dentro, né? Que não é fácil. Sim. Muitas pessoas às vezes nos criticam, né? Colocando como se tudo que acontece lá é muito fácil para ser moldado e realizado e na verdade não é assim tão fácil. Sim. Porque... A realidade eu acho que não é nada fácil, né, Adriana? Nosso dia a dia ele não é nada fácil, porque a UPA ou a Maritota, que agora além de tudo nós não temos mais só a UPA, né, Marcos? Nós temos a UPA e a Maritota. Justamente com a chegada da pandemia a gente teve que expandir esse nosso serviço, porque se tornou inviável a gente fazer tudo dentro da UPA, né? Então a gente precisou fazer essa extensão, que no caso é a Maritota.
E o que é o mais interessante no trabalho que a gente faz, porque a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, o que é? É um atendimento de urgência e emergência, Sim. tá? Então a gente nunca sabe qual é a surpresa que vai chegar, o que é que vai acontecer. Então nós temos que estar lá preparados para tudo. Independente do que for, a gente tem que estar preparado. E lembrando que essas pessoas que quem está ali recepcionando é um ser humano. Exatamente. Né? E vem com toda a sua bagagem. Com certeza. E normalmente, Marcos, essas pessoas, elas não vêm no seu melhor momento procurar UPA, né? Elas vêm numa situação de doença, porque uma unidade de pronto atendimento só vai procurar se tu realmente precisar, pelo menos essa é a intenção, né? Então, quando é que tu vai procurar uma unidade de pronto atendimento? Quando tu não tá bem. Sim. Então, tu já chega lá com uma carga emocional forte, muitas vezes é o teu familiar que tá lá dentro, que não está bem, e tu chega com toda uma carga, né, emocional, né, bem complicada, e isso também a gente tem que absorver. Nós que trabalhamos lá dentro, não só a enfermagem, mas desde a recepção, o vigia, nós temos que tentar ter um preparo muito bom, muito grande para tentar receber essas pessoas da melhor maneira possível. Uma coisa que a Adri sempre falou desde que ela chegou lá é questão de acolhimento, né? A pessoa se sentir acolhida naquilo que ela necessita, que ela precisa, né? Às vezes é impossível, mas a gente tenta. Porque assim, Marcos, a gente sempre diz, né? Eu e a Débora, a gente sempre trabalhou nisso, não só a Adri sempre levantou essa bandeira, né? Eu e a Débora fizemos montamos uma dupla, né? Meio sertaneja, assim, a gente não canta bem, mas um pouco. A gente tentou montar essa dupla aí e acho que deu certo até onde foi, né? Foi. Então, se teve muito respeito, a gente sempre diz que a gente até é mais família, porque a gente acaba convivendo mais com os colegas de trabalho do que com a própria família, né? Então, essa palavra aí, esse acolhimento, né? Eu sempre vi muito, para a saúde é muito importante. Não adianta ter profissionais qualificados, mas que esqueçam do acolhimento, né? Até porque, assim, eu acho que se eu deixar alguém, meu familiar lá, eu também estou praticamente doente, porque eu estou sentindo também aquilo que ele está sentindo. Sim. Porque existe amor ali, eu estou entregando a alguém, né? E quando eu falo em acolhimento, é o acolhimento do paciente e do familiar. Uhum. Porque o familiar nos entrega, né, Débora? Então, entra e ele fica lá fora na recepção, angustiado. E com essa pandemia aí, piorou, né? Porque... Não, a pandemia para nós, assim, E eu entrei bem na fase da pandemia. Eu sempre digo assim, eu peguei a fase que estavam faltando oxigênio, né? Eu peguei a fase que o Covid estourou, né? Então, eu sempre brinco em casa, assim, e ontem eu falei para uns colegas lá da UPA, disse, olha, se eu passar isso aí, vocês me dêem uma faixa com brilho, muito brilho, porque, assim, não foi fácil, né? Então, a gente tentou acolher todos nesta época, mas a gente sabe que a gente também foi criticado também, porque as pessoas acham que nós não somos seres humanos, Sim. que somos máquinas, mas máquinas também falham, né? Então, nós fomos até... bem falados, vamos dizer assim, né, Débora, pela 18ª, quando chegou na UPA e nos deu parabéns pelo trabalho que a gente fez, por saberem que foi um município, o Tramandaí foi um município que não deixou faltar oxigênio, né, nós trabalhávamos dia e noite, eu tenho uma equipe muito responsável, que eu sempre digo assim, quando me dão, parabéns, Adri, porque não faltou oxigênio, não, eu sempre digo, não sou eu tenho uma equipe que me ajuda. Tem aquele que abre o oxigênio e fecha. E tem os que abrem demais. Pode ter um funcionário que abre demais. E Tramandaí ainda tem, se não me engano, nós temos 47 casas, né? Que a gente auxilia com os cilindros de oxigênio. E com a função da UPA estar bombando, nós não perdemos o foco dessas casas, né? Então, este grupo que foi montado pelo Tiago,
o Binho, o Anderson, o José Maico, nos auxiliou muito bem, né? Então, assim, nós não deixamos de auxiliar as casas, né, que precisavam do oxigênio, e também nós não perdemos ninguém dentro da UPA por falta de oxigênio. Sim. Né? Então, se faz uma boa equipe para que a gente possa fazer um bom trabalho. Como eu digo, nós podemos ter nossas falhas, mas a gente tenta não falhar. E muitas vezes não depende de vocês, até porque é uma coisa pública. Às vezes falta um determinado... Às vezes falta alguma coisa, mas aí tem tudo aquela preparação, é edital, é licitação, é isso, não é verdade? Além de tudo isso, o que aconteceu? Com essa questão da pandemia, Marcos, teve várias coisas que antes a gente não costumava usar, né? E agora a gente estava usando demais. Que é a né? máscara, Agora, né? Não é nem questão de máscara. Por exemplo, antigamente, vamos dizer assim, a gente usava muito a nebulização. Qualquer pessoa que fosse, por exemplo, na UPA, nebulização. Vamos nebulizar o paciente, a gente ia lá. Então, assim, nebulímetros era uma coisa assim que a gente tinha muitos na UPA, né? Então, aí de repente veio a pandemia, e aí com essa situação da pandemia, não pode mais nebulizar, tá? O que nós vamos ter que fazer? Não, agora só pode usar bombinha, lembra a bombinha de aerolinha? Sim. Só pode usar bombinha, não pode mais usar. Aí, muitas vezes chegava lá, não, mas eu quero nebulizar, eu preciso, é assim que eu fico bem. Gente, eu não posso, porque agora o que a gente precisa fazer? Eu não posso pensar, eu tenho, claro, óbvio, sempre pensar no paciente em primeiro lugar, mas a gente não pode mais agora pensar só no paciente, eu preciso pensar na minha equipe. Sim. E a minha equipe, como eu digo assim, não é a minha equipe de enfermagem, é toda a minha equipe. Porque aonde eu não tomar os cuidados necessários, eu vou contaminar a UPA inteira. Sim. Eu vou contar. E aí, se eu deixar a UPA inteira se contaminar, quem é que vai cuidar das pessoas na rua? Nós tínhamos também que cuidar dessa forma, porque assim, o que eu vejo, assim, o que a Débora está te colocando, é que nós também tínhamos que ter aquele cuidado com os profissionais ali dentro, para não esquecer de usar máscara, né? Para poder a lavagem de mãos, porque era uma coisa tudo muito nova, né? Então, tinha e hoje já diminui muito isso dos cuidados, né? Que a gente vê os colegas lá já higienizando, o álcool, aquela função toda. Então, além dos pacientes, né? Nós também tínhamos que ter um olhar para os nossos colegas de trabalho, para que eles também não adoecessem, para que a gente continuasse com essa equipe, a né? adequação das duas unidades, né? A adequação da própria UPA, porque nós tivemos assim, um período em que a UPA era só UPA, não tínhamos a questão de Covid. Aí iniciou a questão de Covid e começamos atendendo na UPA. Aí começou a não funcionar mais, misturava muito. Aí eu digo assim, daqui a pouco nós vamos estar passando a Covid para vocês tinham um time e tiveram que fazer 2 times. E aí eu digo, e agora o que nós vamos fazer? Aí inauguramos a Maritota como ala Covid. Aí a coisa aumentou tanto lá no final de fevereiro, início de março, que não teve mais como a gente manter aquela unidade da Maritota como sendo unidade Covid. O que a gente teve que fazer? Então, nesse período todo, a gente teve que fazer essa função assim de modificar muitas vezes o nosso atendimento, a maneira... Porque tudo é muito novo para todo mundo. Sim. Para todo mundo, inclusive para nós. Nós não estávamos preparados para isso. Ninguém disse para mim, quando eu me formei lá, muitos e muitos anos atrás, que um dia eu ia ter que enfrentar uma pandemia. E outra, né? A gente foi perdendo muitas pessoas que eram conhecidos. Sim. Então, faleceu fulano ali dentro, faleceu ciclano. Era uma dor. Eu sempre chegava em casa e dizia, é como se estivessem me levando pedaços de mim todos os dias. Porque era o senhor, o motorista de ônibus aqui de linha, né? Era um colega que a gente sentou, conversou por alguns minutos, era o fulaninho que a gente viu no mercado, e Tramandaí é pequeno pra gente, né, nessa função da gente conhecer as pessoas. Principalmente vocês que estão na saúde. E daí assim, eu atendi ele no posto tal, aquilo doía muito, e a gente tinha que ter aquela estrutura para aguentar mais e mais,
porque a gente sabia que estava vindo, a gente ia perder muitas pessoas conhecidas, mesmo que, né, não eram da família, mas a gente sentia muita dor. A Débora chegou, eu perdi um tio e um primo também, não aqui, mas a Débora teve essa perda aí, de uma profissional nossa lá, de uma servidora nossa, e que a gente sofre até hoje também por isso, né? Um menino cheio de vida, aquela função toda. Isso tudo a gente conseguiu manter, né, Débora? Os nossos colegas firmes, passamos, vamos dizer bem o termo assim, perrengues lá dentro, né? Mas a gente se uniu. E como tu disseste, Marcos, assim, a enfermagem, né, no teu jeito amoroso aí de falar, realmente, eu não sou enfermeira, mas eu tenho maior orgulho, eu tenho uma sobrinha que se formou em enfermagem, a Luísa, que eu digo, olha, eu me orgulho tanto, porque assim, ó, é uma profissão realmente que a gente tem que baixar a cabeça, respeitar, porque são profissionais que cuidam de outras pessoas que não são do seu sangue, e você vê lá, você vê o dia a dia delas cuidando, dando amor, e muitas vezes não são reconhecidas, né? Ah, porque ela não me tratou bem. Não é isso, não é o tratar bem. Eu tenho que dar o remédio aqui, elas correm lá na outra cama, elas vão lá para o outro setor, né? Então, assim, ó, realmente a enfermagem, Débora hoje está aqui representando toda esta turma aí de enfermeiros, de técnicos, que a gente se orgulha muito, né? Que fizeram bons trabalhos e vem fazendo bons trabalhos nos ESFs, nas UBSs e principalmente lá na UPA. E assim, ó, Adriana, quando eu convidei a Débora para vir aqui no Atualidade, para a gente conversar, e aí ela comentou comigo do trabalho que tu vinhas fazendo dentro da unidade ali da UPA, e a gente também, todo mundo sabe que a gente está sempre envolto nas redes sociais e através de um grupo grande, e ali a gente ouve críticas, elogios, né? Uhum. E eu também, acho que a gente tem que, com essa pandemia aí, nós desenvolvemos e temos que praticar mais a empatia, né? E aí eu disse, vamos convidar a Adriana. Porque a Adriana, assim, ó, tu é uma gestora de uma unidade que no município estava mais visível que a própria prefeitura. Verdade. Ela simplesmente, os olhares foram todos para aquela unidade. Por causa de uma barraca que ficou lá instalada há muito tempo, que graças a Deus não foi preciso usar. Mas é que a Débora acabou de te dizer, assim, tudo foi novidade. Exato. Né? E a prefeitura, ela, na verdade, ela se adiantou, muito bem adiantada, diga-se de passagem, no sentido de montar aquilo ali, porque, tipo assim, ó, se a gente precisasse usar, já estava ali. Exato. Estava ali. Mas o que aconteceu? Nesse meio tempo ficou pronta a unidade da Maritota, e nós entramos em contato com a 18ª Coordenadoria Regional de Saúde, e eles disseram que então como essa unidade ainda não estava em funcionamento, nós poderíamos usar aquela unidade, o que para todo mundo se tornou melhor, porque é uma estrutura muito melhor, um posto de saúde, do que uma barraca. Sim. Então, vamos utilizar a estrutura que nós temos no município. E foi isso que a gente fez, então foi isso que a gente usou, essa estrutura, que foi a Maritota. Quando a Maritota não deu mais conta, digo, bom, e agora o que a gente vai fazer? Não, retornamos para a UPA. Sim. Ah, tá, vamos retornar para a UPA, mas aí vamos usar aquela tenda lá não tem oxigênio, sim. Entendeu? Eu preciso de que eu não sei se vocês, se tu tem, ou os nossos ouvintes têm alguma noção, Marcos, mas assim, ó, o que acontece? Nós temos torpedos de oxigênio, que são aqueles tipo, parece assim, botijão de gás, só que maiores um pouco, pintadinhos de verde, que ele diz que tem oxigênio. E nós temos lá dentro da UPA o gás canalizado, quer dizer, nós temos nas paredes de oxigênio dentro da UPA, que nos facilita. Nós temos uma central de oxigênio, né? Sim. Onde nós temos... E ali a gente... Não precisa estar carregando os botijão. Os torpedos e aquela função... Então, eu tenho nas paredes. Então, isso facilita muito o nosso trabalho. Então, o que acontece? O paciente com Covid-19, principalmente que fica ali internado, ele tem muita falta de ar. Sim. E o que eu preciso ofertar para ele é oxigênio. Então, o melhor local para ele ficar é onde?
dentro da UPA. Sim. Por isso, essa situação, dependendo de como estamos dentro do município com relação à Covid, a gente vai modificar, sim, o andamento do serviço. E se precisar modificar de novo, eu acredito que sem problema vai ser modificado de novo, tu entendeu? Sim. Porque a nossa intenção é sempre atender o quanto melhor a comunidade. Sim. Atender melhor a comunidade. Aí o que acontece? Muitas vezes a gente, como você mesmo, é criticado em redes sociais, dizendo assim, mas a gente nunca sabe se a gente tem que ir para a UPA ou se a gente tem que ir para Maritop. A gente tenta avisar também em redes sociais, a prefeitura avisa dentro da sua página, da página oficial. Só que daí o que acontece? Às vezes as pessoas não escutam, não ouvem, e aí começa aquela função daquelas críticas nesse sentido, né? Mas a gente não sabe para onde vai. Eu até peço desculpas nesse sentido, mas a nossa intenção sempre é fazer o melhor para quem está lá, para quem procura, né? Podemos não conseguir, mas a nossa intenção é essa. A gente trabalha para isso, né, Marcos? Sim. Assim, eu digo trabalhar para isso, se faz reuniões, hoje mesmo eu deveria estar na reunião com o secretário e os meus outros colegas coordenadores, mas assim, esta reunião, né, essas reuniões nas sextas-feiras é para isso, né? Às vezes a função, não tem uma barraca lá na frente do Mariotota que as pessoas estavam na frente do Mariotota, né? E nós tínhamos já, numa reunião, conversado com o secretário entrou em contato com o Exército, né? E assim, terminou a reunião, colocaram depois lá no Face que não tinham feito nada, não sei o que, as pessoas... Não, a gente estava já envolvendo, o Exército estava nos trazendo naquela semana, foi na sexta-feira, na terça ou quarta-feira a gente já conseguiu montar a barraca, né? Às vezes a gente não tem tempo para chegar e dizer, não, mas a gente já está resolvendo. E as pessoas vão lá e jogam isso e a gente vê um ponto negativo. Mas eu sempre digo assim, a gente está fazendo, né? A gente está trabalhando para isso. Débora bateu muito nessa tecla da preocupação do paciente estar bem acomodado, né? Então, a gente tem estas reuniões para isso, né? E assim, são várias cabeças pensantes para a gente ter o melhor, mas às vezes acabam indo lá numa rede social mais rápido do que a nossa ação, né? Porque a gente tem que esperar, temos que esperar nos trazer, tem que esperar... o trâmite legal que tu falou, aquela função da licitação. Tem aquela função toda, né? Mas a gente também é muito cobrado porque, assim, eu sempre digo, o prefeito Galto, ele nos cobra, né? Porque ele dá toda essa estrutura para nós, então a gente tem que correr atrás, tem que mostrar... Né? A função do oxigênio mesmo, vou lá no oxigênio de novo, que para mim era ouro e até hoje, né, Débora? Então, assim, ele diz, não me poupem nada aí, né? Então, graças a Deus, com esse apoio que a gente teve do prefeito, do secretário trabalhando conosco, a gente conseguiu manter, sim, né? E é muito emocionante, assim, a gente... O apelido da nossa amiga aqui é Miss Oxigênio, tá? Porque elas que nunca vimos tão pedichona por oxigênio quanto essa colega que foi nesse período de pandemia. Marcos, município, nos ligarem e dizer assim, me empresta 3 cilindros. E eu disse, meu Deus, se eu emprestar 3... Eu disse, eu posso deixar os meus aqui de Tramandaí sem... Mas como é que eu ia para casa, né? E não emprestar para este município. Sim. Vamos lá, vamos emprestar, né? E vamos na oração. Daí era madrugada e a gente mandava o nosso grupo de oxigênio lá, os meninos correr para Canoas, buscar mais cilindros, né? Porque a gente sabia que a gente também tinha que ajudar os outros colegas, as outras cidades ao redor, aos redores, assim. Então, assim, graças a Deus a gente conseguiu isso, né? E até a Débora ri porque... na empresa, eles me ligavam e diziam assim, e aí, Miss Oxigênio, como é que tu tá? né? E a gente, nessa tristeza toda, nessa correria, que ninguém mais dormia, né? Bem Era assim. o secretário, assim, o secretário Saltiel, assim, a gente ligava para ele 3, 4 da manhã,
ele estava lá com o telefone para nos atender. Eu e a Débora, às vezes a gente dizia assim, olha, a gente tem até vergonha, porque a gente não deixa mais o Saltiel dormir, né? Mas assim, a gente teve toda essa turma conosco aí, nos apoiando. Tu sabes, Adriana, que às vezes as pessoas falam mal da saúde, falam mal da... Na verdade, vão para as redes sociais para falar mal de todo mundo. Né? Isso aí é uma coisa assim, ó. Mas virou moda, né? Eu não, virou moda. Eu não tenho o que fazer, vou lá falar mal. É mais fácil falar mal do que elogiar. Eu acabei de fazer a vacina da Covid-19, da AstraZeneca ali, e eu vou dizer assim, ó, eu muito bem recepcionado no posto, até coloquei na minha rede social, lá na minha timeline do meu Facebook, a preocupação da técnica lá, antes de aplicar, me mostrar os 5 ml, colocar dentro, tirar e dizer, ó, tá aqui, foi todo usado. Então, e o secretário Saltiel, meu amigo Saltiel, eu sempre, quando já conversei com ele, eu sempre o elogiei, porque ele é um ser humano e um profissional que ele está preocupado com tudo. Sim. Não, ele não mede, ele pode pegar o telefone e ligar para ele vai atender o telefone, né? Vai. E outra coisa, quando tu diz que emprestou para um outro município, mas nós estamos numa briga, numa guerra, que é contra, todos contra um vírus. Né? E como tu mesmo disseste, é uma coisa diferente. Então, por isso que hoje um dos objetivos de vocês estarem aqui é para a gente, para os nossos internautas, para esse pessoal todo que tá nos acompanhando aí, homenagear vocês, homenagear a ti, Adriana, como gestora daquela unidade, porque atrás de ti tem gente, né? E tem gente. E outra, hoje tu está como diretora, amanhã tu pode estar nas fileiras. Hoje, né? Sim. Eu sempre digo que das fileiras eu vim, das colunas eu vim, das fileiras eu vim, para as fileiras eu voltarei. Sim. Né? Então hoje a gente tem que praticar essa empatia, né? Se colocar no lugar daquele outro profissional que está lá. Hoje tu és gestora. Então a gente é uma forma também de nós, do programa Atualidade, da nossa comunidade, que te homenagear. E essa homenagem é extensiva a toda essa gente que está aí atrás, sob tua direção, sob teu comando. Mas eu não sou nada sem eles. Sim, a gente não é nada, né? Sem ninguém. Então eu sempre digo assim, eu trato um médico, né, como da mesma forma das minhas higienizadoras. Sim. A importância para mim é a mesma, o mesmo respeito com um é com o outro. E a Débora sabe disso, que eu sempre coloquei isso dentro da UPA. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. E uma vez eu até conversei com um médico, assim que eu entrei em janeiro, né? E eu disse para ele, doutor, aqui ninguém é melhor do que ninguém. Porque se o senhor estiver sozinho aqui dentro da UPA, você não se movimenta, né? Não faz nada. Então, assim, precisamos um do outro. E por isso que eu tenho o maior respeito pelos meus colegas. Muitas vezes a gente não consegue dar o melhor. Porque nós não temos, nós não conseguimos, né? E a gente não pode fazer tudo. Eu sempre digo, eu não tenho como tirar da manga, não tenho uma cartola. E estamos atrelados a uma cartilha também, né? O que tu pode e o que tu não pode. E o que eu não posso, né? Então, às vezes, assim, a gente sabe que muitos colegas ficam chateados, magoados muitas vezes. Mas eu tenho outras pessoas que, como você disse, tem uma cartilha que a gente tem que seguir, né? Mas a gente tenta unir todos, manter uma família, e eu acredito, né, que apesar de algumas dificuldades, né, a gente tem uma forma de família lá dentro, que um defende o outro, que às vezes a gente fala alguma coisa, mas não soou muito bem, né? Mas assim, a gente tenta sempre. E família, você sabe que briga, Sim. Né? Então, nós na UPA também não somos diferentes, né? Mas acaba todo mundo no final do plantão dando tchau um pro outro e desejando coisas boas um para o outro. Sim. Então, é isso que é importante. Tu sabe, Marcos, que na pior época da pandemia, quando a gente teve que tirar a parte
do Covid lá da Maritota e voltar com ela para a UPA, foi uma situação muito difícil, muito complicada, porque o pessoal lá na Maritota já não estava mais dando conta, porque a Maritota é pequena, e nós tínhamos que trazer para a UPA. E aí, quando eu disse isso, porque essa decisão foi tomada, tipo assim, ó, de hoje de noite para amanhã de manhã, e eu tô trazendo o pessoal, entendeu? Eu vou começar a fazer essa parte, nós vamos começar a trazer, e aí os profissionais, principalmente a enfermagem, que era a parte que eu cuidava, né? Eles me olhavam e diziam assim, mas como assim? Agora nós vamos ser Covid aqui? É necessário mesmo? Da UPA. É necessário mesmo? O que está acontecendo? Por que vão trazer para cá? Eu digo, por que coisa? Bom, eles, como é que eu vou te dizer assim? Eles ficaram um pouco chateados, um pouco... Mas como? Por que trazer o Covid para cá? Mas a Maritota não foi criada para isso? Sim, mas a Maritota não deu conta do recado, não conseguimos... Mas e agora? O que vai ser? Então nós que somos os profissionais que somos, então nós vamos para Maritota agora. Olha, se vocês quiserem ir para Maritota, podem ir, a gente pode fazer a troca de profissionais, porque afinal de contas nós contratamos profissionais para lidar somente com Covid, não tem o menor problema. A gente eu vou ajustando as escalas, só que primeiro eu preciso fazer a troca. Eu preciso primeiro cuidar dos pacientes, ver como é que essa situação vai se resolver. Não, tranquilo. E a gente olhava pelos corredores, a gente via aquele pessoal taciturno, aquele pessoal, sabe? Isso foi assim a primeira 1 hora. Não, porque nós vamos mudar, nós vamos para Maritota, então, tal. E aí começou a chegar o serviço, né? Eu mesmo fiz o transporte de vários pacientes da Maritota para a UPA. E isso nos chocou muito, porque eu digo assim, eu digo assim, a gente levava casais, a gente levava mãe e filha, e essas coisas... Médicos, e a gente sabe, e a gente se emociona em falar, porque eu digo assim, a gente acaba conhecendo que não são pacientes que ficam 15, 20 minutos, 1 hora, ou sei lá, um dia lá dentro. São pacientes que ficam dias dentro da UPA, até porque a gente não tinha leito nas UTIs, a gente não tinha leito nos hospitais, então eles ficavam ali na UPA. De nós ter pacientes nos corredores, sentados em cadeiras. Ali foi cruel. Torpedos de oxigênio. E aí aquilo ali foi acontecendo e a enfermagem foi vendo o que estava acontecendo. Aí quando eu olhava para eles vinham e me abraçavam, chorando. Eles vinham me abraçar chorando e me diziam assim, a gente não vai abandonar. A gente está aqui e a gente não vai abandonar. É aqui que precisam da gente, não precisa me trocar, Débora. Eu não sabia que estava assim, porque só quando a gente vê realmente como é que a coisa tá, quando a gente vê o que está acontecendo lá dentro, é que a gente se dá conta com o que tu tá lidando. Aí eu te pergunto assim, sabe quantos deles foram para Maritota e resolveram sair dali? Nenhum. Todos eles ficaram para trabalhar ali dentro e para fazer o melhor que a gente podia fazer. Não era o ideal? Não era, até porque tinha paciente lá dentro entubado, paciente de UTI, paciente que precisava estar em condições melhores, estavam ali dentro. E eles ficaram o tempo todo ali, cuidando dessas pessoas, sabe? Cuidando dessas pessoas que precisavam. Então essa parte, assim, me emociona muito em falar. Desculpe falar da minha enfermagem, não, mas sabe? Porque assim, eles são, assim, é uma coisa muito linda de tu ver, porque tu vê assim, eu vejo eles revoltados, eu vejo eles lutando sempre por situações melhores, por coisas melhores, eles querendo, sabe, eles buscando uma melhor qualidade de trabalho, uma melhor qualidade, né, de horas trabalhadas, né, todas essas questões, mas eu vejo também assim, os guerreiros que eles são, porque eles abraçam a causa e eles vão para lá e eles dizem assim, sabe? Aquela coisa assim, dá licença que eu preciso ir à luta e tentar salvar uma vida. Débora, quando eu digo para ti assim, quando eu comecei o programa, que eu coloquei assim, que tem pessoas que fazem da profissão um sacerdócio, eu te conheço há muitos anos. Eu vim para cá em 2000, aqui para Tramandaí, e eu te conheço desde aquela época. Uhum. E eu vejo tua emoção falando, vejo, né, tuas lágrimas brotando aí nos teus olhos, e eu digo, só assim, né? Isso é um sacerdócio. Adriana diz, eu não sou enfermeira. Adriana, mas tu está envolta na saúde, tu está tão integrada que hoje a gente não consegue separar o joio do trigo. Então, tu não, eu acho que essa questão
se eu sou enfermeiro ou não sou. Mas não, tu estás inserido nesse contexto que tu já fazes parte desse grupo, que está na frente de uma trincheira, que vocês estiveram na frente de uma trincheira desde o início dessa batalha. Enquanto as pessoas ficavam nas redes sociais criticando e falando mal da saúde, vocês estavam ali enfrentando esse vírus de cara limpa. Muitas vezes sem aqueles instrumentos de API, né? EPI. Necessários, porque às vezes faltava, de tanto que tinha que trocar, que às vezes vocês tinham que usar tanta máscara, né? E a máscara de centavos passou a custar reais. O oxigênio de um valor subiu também. Não, e começou a faltar, né, Marcos? E começou a faltar. Porque assim, ó, antes a gente não tinha costume, nós não precisávamos trabalhar com as máscaras. Hoje em dia, a gente não pode, de maneira nenhuma, pensar em entrar dentro de um... E o incômodo que é usar uma máscara. O dia todo com aquela máscara. Não, e não é essa máscara que a gente usa no dia a dia. Nós temos que usar máscaras N95, né? Porque ela fica 7 dias também, né? A gente tem o uso dela com 7 dias. E depois logo tu tem que trocar, tu não pode ficar com ela muito tempo. Se houve uma situação em que você sabe que realmente aquilo ali foi que a gente realmente estava lidando com uma situação de Covid, ou uma intubação, alguma coisa assim, já em seguida a gente precisa trocar esse equipamento para mim não me contaminar e não passar para os meus colegas nem para os meus pacientes. Então assim, tudo isso tinha que ser feito. Se muitos colegas pegaram, sim, nós tivemos vários colegas que pegaram. Tivemos perdas de médicos, né? Muito importantes para nós, né? Eu fico tão emocionada agora, assim, mas uma perda, assim, que foi muito dolorosa para mim foi a doutora Lisier. Sim. Foi uma amiga, assim, e uma médica que nos deixou muita falta, né? Porque era uma doutora ela era pequenininha, né? Era uma menina, vamos dizer, né? Mas de um tamanho, de um coração gigante. Sim. Nosso município teve essa perda aí para nós, que foi grande mesmo, foi dolorosa para muitos colegas, muitos pacientes, né? Também tivemos Dr. Gerald aí, que foi importante para nós ali no centro de especialidades. Veio um médico que não era aqui do Brasil, mas conquistou o tempo que ele teve conosco ali no centro de especialidades, no bloco cirúrgico. Eu fui trazer janta, sair da minha casa para levar a janta para ele, porque a família não era aqui, então a gente se revezou, né, Débora? Para dar esse carinho para ele, porque ele não tinha o familiar aqui, né? E ele estava conosco lá na Maritota, ficou um período lá. E Ficou depois lá. Foi para a UTI aqui do Hospital de Tramandaí. E pacientes que foram, né, atendidos por ele também, foram lá também saber, porque ele estava lá, não que estava sozinho, mas aquela função de saber que outro paciente está lá, tem um familiar, né? Então a gente tentou fazer isso, mas foi uma perda para nós também. Eu não sei como é que a gente ainda consegue se manter de pé, Marcos. Porque, como diz a Débora, ninguém sabia o que viria. Ninguém estava sabendo como é que ia caminhar, né? Sim. E a gente teve que aprender a caminhar no Covid, né? A gente teve que tudo novo, se moldar. A gente errou aqui, acertamos ali, e era críticas dali, mas as pessoas não sabem que a gente também não sabia lidar com isso. Sim. Né? Porque ninguém tem uma faculdade do Covid, né? Quando veio, estavam todos desarmados, né? Mas a gente teve esses guerreiros, como a Débora disse, que eu sempre digo que são os nossos anjos sem asas, né? E que me deixa... eu tenho a maior admiração por todos eles, porque não foi fácil e não é fácil, e a gente tem... com todas, sei lá quais as religiões, mas unimos todas essas religiões para que a nossa fé
nos fortaleça para que a gente possa, se vir numa nova onda, a gente possa estar de pé novamente, não perca ninguém, né? Mas é o que eu digo, somos muito criticados, mas as pessoas não sabem o que todos os dias a gente passa. Entendeu por que eu convidei vocês? É para isso aí, ó, para vocês colocarem essas situações, deixar aflorar essa emoção de cada uma de vocês que eu tô vendo aqui. Essas meninas com os olhos... chorou, né? Não, com essas meninas aqui com os olhos cheios de lágrimas. Ainda bem, né? Que a gente ainda se emociona, Marcos. Se eu não me emocionasse com aquilo que eu faço, eu acho que eu já não estaria mais nessa minha profissão, viu? Sim. Porque ela é uma profissão que eu digo assim, ela é muito gratificante e ela é muito emocionante, realmente. Sim. Tanto no sentido de a gente ganhar ou perder no sentido de um paciente, como de tu ver o que é uma equipe realmente se unir frente a um inimigo invisível e tão poderoso quanto é esse aí. Eu como administrador desse grupo, do Trabalhar em Ação, e às vezes eu olho ali, as pessoas me pedem, porque eu tenho que autorizar a postagem. Muitas vezes a gente olha, agora eu estou tendo um critério ali. É picuinha? Já nem autorizo mais. É para falar mal da Adriana, é para falar mal da Débora, para falar do mal do Marcos, eu nem autorizo mais. Porque isso aqui é uma coisa... Gente, nós temos que trazer coisas para agregar. Claro, quando é para reclamar lá de uma rua, de uma que é um município, que é uma coisa poder público, é diferente. Agora, porque eu fui na UPA e a Débora e a Adriana lá me atenderam mal, não sei o quê. Gente, não tem como tu valorar na hora que tu estás para liberar uma postagem, se aquilo é verdade ou é mentira. Então, assim, resolva lá, entra na sua rede social, arque com as suas consequências, embora lá no Trabalhar em Ação todas as postagens são de responsabilidade de quem posta, mas eu digo, chega de estar ouvindo esse tipo de coisa, de que a saúde está mal, de que o país todo está com saúde, a saúde não está legal, e nós estamos vivendo uma pandemia, às vezes não reconhecidas por algumas autoridades públicas. E eu digo assim, que essa pandemia, eles fizeram muita política. Em vez de tratar como saúde, eles trataram como política. Virou mais politicagem do que se preocupar com o que se pode fazer para combater esse vírus. Quando alguns empresários gritavam que não tem que ficar em casa, tem que estar trabalhando e coisa assim, por que os empresários não gritavam vacina já, vacina já? É esse grito que tinha que ter sido feito. Não é o grito do funcionário ficar em casa ou de fechar as lojas. Eu sou contra o fechamento de loja. Sempre fui contra fechar estabelecimento comercial. Sempre fui. Mas o grito que eu entendo que deveria ter sido dado lá atrás era vacina. Tem que vacinar todo mundo para que a gente possa manter os comércios abertos. Não fazer um grito de que é contra o gestor municipal, estadual, federal, que quer ou determina que se feche o estabelecimento comercial. Marcos, assim, desculpa te cortando, mas assim, foi importante sim fechar, né? Pra gente poder ter uma média, né, Débora? Pra gente poder conseguir acalmar. Sim, porque não tinha vacina. Não tinha vacina. É isso que eu estou dizendo. O controle, Tramandaí colocou o grupo da vigilância, que o Victor Ilha foi muito importante para nós aí. Sim. Montou aquela equipe para ser itinerários e nas casas, né? Tá demorando. Só que assim, era tudo novo, a gente estava se organizando, né? E ele já não estava mais nem dormindo, porque era muita cobrança, mas a gente estava se moldando, nós estávamos tentando fazer o certo, né? E como diz o secretário de saúde, graças a Deus que a gente teve essa equipe. Sim. De poder nos ajudar também para que a UPA e a Mário Tota não transbordasse mais. Sim, não, o fechamento ele ajudou a frear. E daí, assim, veio o fechamento. Porque fechamento? Porque a gente tem que trabalhar. Sim, temos que trabalhar, a gente sabe disso. Mas se a gente não mantesse essas pessoas em casa, né? Sim, seria pior a coisa. Seria pior. Né? O fechamento das escolas, que às vezes as pessoas criticam, graças a Deus os professores aí se moldaram, esses mestres tiveram que aprender a dar aula sem o giz, sim. Né? Sem o quadro negro. E eu tenho uma admiração porque eu também sou professora, né? E
E eu disse, meu Deus, todo mundo aqui se moldou, né? Tivemos que aprender, como eu disse, assim, a caminhar. Sim. Porque ninguém sabia o que ia fazer. Eu vi a preocupação dos professores. Às vezes tu tava assim, eles subindo lá na prefeitura para falar com a secretária, né, com a Nira, aquele grupo da Nira também muito especial, tentando fazer o melhor. Então, o município em si tentou formar grupos para que a gente pudesse, sim, vencer esse vírus. Sim. Tinha dias que eu baixava a minha cabeça e eu dizia, Senhor, será que nós vamos ter força para isso? E se a gente não for, assim, pessoas de fé, para que a gente possa levantar todos os dias, sim, e vir trabalhar e dizer, não, nós vamos vencer isto. Não é porque a gente está vendo essa calmaria que as pessoas estão achando que está calmaria. Não está calmaria, né? Então, assim, a gente tá tentando, mas nós estamos um pouco mais preparados, vamos dizer assim, né? Você já sabe com quem estão lidando. A gente já sabe quem é esse... Não sei, daqui a pouco ele muda de novo, né? Calma, que daqui a pouco ele muda de novo, ele é um vírus. A gente não sabe porque a gente não enxerga, a gente não tem como dizer para ele, cara, tu tá tirando as pessoas que a gente ama, né? E nós não sabemos nada disso. Então eu vou dizer assim, nós aqui estamos representando essa classe de saúde, a gente está querendo dizer para vocês que não é fácil a gente atender, não errar, né? Somos chamadas a atenção quase todos os dias, porque nós temos os nossos erros, não vou dizer que nós não erramos, né? E quando a nossa equipe está errando, Débora e eu sempre chamamos a atenção, sempre conversamos, mas assim, às vezes a gente até ia assim meio brava, né? Porque errou com um familiar. E quando a gente via, aquele colega tinha perdido o pai, tinha perdido a mãe, tinha perdido um primo, que foi a infância maravilhosa com ele, que tinha histórias, mas aquele colega estava lá, de roupa branca, sim, também tentando dar um suporte para aquele familiar que está chegando com dor, que está com Covid, que a gente está mandando lá para outro posto, e ele não está entendendo que aquela pessoa que está usando aquele jaleco também está sofrendo. É verdade. Que teve perdas. Mas eu quero só te colocar aqui, quando eu falei ali, por exemplo, do fechamento, foi necessário. Naquela oportunidade tinha que ser feito isso, porque não existia uma vacina. Mas o que eu quis me referir é que, enquanto empresários às vezes gritavam que eram contra o fechamento, o grito que deveria ter sido dado na época era um grito para as nossas autoridades federais, e queremos a vacina. Né, queremos a vacina, porque é a vacina que vai fazer hoje nós começar a voltar às atividades. Eu estou vacinado, vocês estão vacinados. Então, nós não estamos... Claro, nós não sabemos como funciona esse vírus. Nós não sabemos as nuances desse vírus, as transformações desse vírus. São mutantes, né? Então, a gente não sabe que daqui a pouco vacinados nós podemos ainda ainda podemos contrair. Sim. Né? E podemos transmitir também. Né? Mas então, gente, eu quero hoje, nesse programa Atualidade, homenagear vocês da saúde, a vocês enfermeiros, a vocês técnicos que trabalham junto, a todas as pessoas envolvidas nessa briga, nessa batalha aí, que eu sempre, em todos os meus programas, eu sempre elogiei. E que hoje eu tenho o prazer, a honra, a satisfação de trazer duas pessoas aqui, que estavam todo o tempo que essa guerra estava acontecendo, estavam na linha de frente dessa batalha. Pessoas que vestiram uma bota, vestiram um cinto, botaram uma capa, né, e se transformaram em pessoas, em mulheres maravilhas, em homens superpoderosos, que tem os nossos enfermeiros, os nossos médicos, os nossos técnicos, os nossos gestores da saúde, Luciano Saltiel, Victor Ilha,
né? O prefeito Galto, que também não mediu esforços para que atender a essa demanda. Hoje, a nossa vacinação está aí na idade de 47, 48 anos. Gente, tem lugares aí que está 50, 50 e poucos anos. Então isso é gestão. E isso não podemos esquecer aqui. Nós não podemos esquecer de elogiar as coisas boas que estão acontecendo. Erros tem. Eu sempre digo que só erra quem faz. Quem não faz, não vai errar. Então, assim, ó, gurias, eu quero, do fundo do meu coração, eu quero que vocês que estão aí desse lado dos nossos internautas aí, compartilhem esse nosso programa. Compartilhem esses vídeos. Se inscrevam lá no nosso canal do YouTube para que possam pegar outros conteúdos aí digitais que a gente tem trazido para vocês. Semana que vem eu vou trazer uma pessoa aqui também da área da saúde para falar sobre tabagismo, que é outra coisa um vício aí, que na verdade às vezes é tratada como vício e é uma doença. Então, tabagismo, o próximo assunto aí, que é do nosso programa Atualidade. Eu vou deixar agora uns minutinhos para cada um de vocês deixar essa mensagem. E antes de encerrar o programa, eu quero já agradecer vocês por tirarem um tempinho. Eu sei que a Adriana cancelou aí uma reunião, a Débora cancelou outros afazeres dela lá na UPA, para vir aqui conversar comigo no Atualidade, dizer que eu estou muito contente, muito feliz, e de poder levar para a nossa audiência aí um pouquinho dessa emoção de vocês. Obrigado, olha, muita gratidão por vocês estarem aqui comigo hoje. Nós que agradecemos, né, Débora? Nós queremos agradecer essa oportunidade, Marcos, e nesse momento eu gostaria de conversar um pouquinho contigo, com os nossos ouvintes, no seguinte sentido. Essa homenagem que você faz aos profissionais de saúde, ela é excelente, e agora eu vou falar da minha profissão, da enfermagem, né, se vocês me permitem um pouquinho. E vocês sabem que nós estamos aí com uma luta constante para aprovação, né, de uma lei. Ah, verdade. Sobre as 30 horas e um piso salarial para a enfermagem. Claro que os aplausos são bons, eles são importantes, eles são ótimos, justo, né? Né? Mas eu digo assim, ó, não é só de aplausos que a gente vive, né? A enfermagem, ela tem sempre jornadas duplas, nós normalmente não temos um emprego só, nós temos normalmente 2 empregos, às vezes mais. A gente vira dias e noites trabalhando, né, para cuidar das pessoas. Então, essa nossa situação é que eu queria conversar aqui um pouquinho, dizer que, claro, que os aplausos são bons, mas eu digo assim, o reconhecimento tem que vir também de outra maneira. Sim. Né? A questão de um salário melhor, um salário digno, a questão das 30 horas, eu digo assim, são maneiras realmente justas de valorizar a enfermagem aqui no Brasil. Esse projeto, o pessoal que ela está falando, ele está no Congresso, né? Uhum. Está para ser aprovado um projeto que estabelece 30 horas para os profissionais da área da saúde, os enfermeiros, vamos dizer assim, para a área da enfermagem. Para a área da enfermagem, né? Uhum. E o que a Débora coloca aí é que nós devemos pressionar. Você que está aí, pressione seu deputado, pressione o seu senador para que haja essa aprovação desse projeto aí. E eu acho muito importante, válido, justo, né? Eu acho que isso tem que acontecer. Eu acho que esse momento é o momento da enfermagem. E daí eu te digo assim, ó, não é só de aplausos que a gente vive, né? Então a gente está lutando por essas 30 horas e por um piso salarial, né? E tenho certeza que vocês vão conseguir, porque espero. Porque nunca uma profissão esteve tão na vitrine, mas não só na vitrine de mostrar a profissão enfermagem, mas pelo trabalho que executou, pelos profissionais. Quantos profissionais? Nós aqui na nossa cidade, a gente não teve muitas perdas, mas no Brasil, no mundo, houve muitas perdas, não é verdade? Muitos se contaminaram, a gente não perdeu tantos colegas, mas muitos se contaminaram. Nós tivemos colegas que ficaram entubados por um período de tempo. Nós tivemos colegas que não ficaram entubados, mas ficaram muito ruins por um tempo grande. E fora isso, como eu digo, né, nós somos seres humanos, nós perdemos nossos amigos, nós perdemos nossos colegas, nós perdemos os nossos familiares, né?
isso nos abala, e aí ao mesmo tempo que nos abala, Sim. a gente simplesmente tem que vestir aquela roupa de serviço e ir para lá e tentar novamente, não, eu perdi alguém, mas eu preciso ir lá e salvar outra pessoa. E é isso que a gente tenta fazer todos os dias. Então, por esse motivo, eu acho assim, ó, por favor, quem puder, apoie essa situação, apoie as 30 horas e apoie esse piso salarial da enfermagem, que eu acho que é uma coisa digna. Sim. A gente realmente precisa disso, né? A gente precisa ter essa dignidade no sentido de serviço, de poder chegar em casa e poder também estar com a nossa família, de poder, né, proporcionar algumas coisas para a nossa família que... Com certeza. Adriana, mais alguma coisinha que tu queira? Não, só mesmo te agradecer por essa oportunidade, para que a gente possa esclarecer as coisas que é o nosso dia a dia, né? E nos desculpar muitas vezes quando alguém sai triste às vezes da UPA, né? Então a gente tenta sempre acertar. Quando a gente vê que a equipe errou com algum familiar que chegou lá, a gente chama, a gente conversa, né? Mas eu também gostaria que as pessoas não esquecessem que a gente também é humano, né? E às vezes eu saio da UPA às vezes 7 horas, 7h30, e quando eu sento no meu sofá para ver a minha família também, me ligam e lá estou eu voltando para a UPA novamente à noite. Tu sabes que outro dia eu estive na UPA, eu precisei do serviço lá dos profissionais, e aí eu via numa outra sala um senhor gritando lá, e ele gritava, ele dizia, eu estou sentindo dor, e gritava, e porque aqui ninguém faz nada. Aí depois e quem ouve aquilo ali não entende. E depois eu fui conversar com uma profissional ali, uma enfermeira, e ela foi me dizer assim, Marcos, ele está aqui toda a semana. O problema dele não resolve mais aqui nessa unidade. Nós aqui apenas damos remédio para acalmar a dor dele. Nós já pedimos para ele procurar um profissional, um médico, para que trate especificamente, para que ele faça um tratamento deste problema dele. Mas ele prefere não procurar um profissional da saúde, um médico, especializado naquela enfermidade, e prefere ficar dentro da UPA tomando um remédio, um paliativo, digamos assim, apenas para amenizar a dor momentânea, porque tão logo passasse a dor ali, ele iria sair dali, iria trabalhar, ou iria voltar para as atividades dele, e 2 dias depois ele estaria de novo na unidade, gritando de dor. Então, muitas vezes, a gente que está ali na sala de espera, e eu não posso reclamar, eu sempre fui muito bem tratado, fui muito bem respeitado pelos profissionais que ali estão, e às vezes a gente ouve esses gritos, e aí as pessoas dizem, olha lá, Marcos, vai lá, filma, vai lá, faz uma live. Só que, gente, a gente tem que saber o que efetivamente está acontecendo. E isso foi uma coisa que eu aprendi com aquela situação ali. Muitas vezes não dar ouvidos. Porque eu sempre tenho comigo a lei das 3 peneiras. E eu vou filtrando. Me fala uma coisa, já chacoalha aquela peneira, cai para outra peneira, eu digo, e agora? Me serviu para alguma coisa? Passo para a terceira. Se lá na última peneira, realmente aquilo que ficou em cima, dentro da peneira, for realmente assim, que eu possa interpretar como algo que vale a pena transmitir ou passar para frente, aí sim. Mas acho que todo mundo deveria fazer esse exercício da lei das 3 peneiras, filtrar. Muitas vezes nós somos vítimas de muitas conversas. Às vezes as pessoas não conhecem a gente, mas vendem uma imagem nossa que nós não somos. E às vezes somos penalizados e crucificados por isso. Então, antes de vocês, às vezes, fazerem um comentário sobre esses profissionais da saúde, sobre aqueles profissionais que estão lá, não medindo esforços para atender a você, que vai lá procurar ajuda,
que lá naquele teu momento de agonia, de dor, e ele vem ali, olha para ti com empatia, e se ele pudesse ele pegar aquela dor e puxar para ele faria isso, com certeza, porque eu conheço muitas profissionais que são assim, que fazem da profissão um sacerdócio, né, que eu digo sempre. Então, a gente tem que parar, pensar, refletir, se nós não estamos sendo cruéis. Parabéns a vocês, parabéns a todos os enfermeiros, a todos os profissionais da área de saúde que estão aí do outro lado nos ouvindo. Compartilhem esse nosso programa para que essa mensagem chegue a um maior número de pessoas. E eu fico feliz, mais uma vez, de ter vocês aqui hoje. Tá, pessoal? Que bom. Muito obrigada. Pessoal, estamos encerrando mais um programa Atualidade. Agradecer aos nossos patrocinadores aí, ao grupo de hotéis Mar e Mar, do meu amigo Anderson Mota, um grande beijo para ti, um grande abraço. A Cromos Turismo, da minha amiga Luciana Ludwig, grandes propostas de viagens aí, vão lá, falem com a Luciana. O Galpão Artes, né, que tem ali armarinhos, artesanato, vão lá, falem com a Ana Paula, falem com a Beth, converse com o pessoal, tem muita coisa nova chegando lá, certo? O nosso Buffet Halps, né? E agora o Buffet Halps está com café colonial, gente, vocês não podem perder de um café colonial maravilhoso ali a partir de quarta a domingo no Buffet Halps. Vão lá, comprovem, vocês vão curtir muito, vocês vão gostar muito. E também da minha comadre lá, Amanda Fraga, Estúdio de Pilates. Pessoal, essa pandemia aí nos ensinou às vezes a buscar fazer alguns exercícios, alguns movimentos aí para nós alongar o nosso corpo, porque estamos trabalhando em home office e nós ficamos parados muito tempo. E a Amanda Fraga, Estúdio de Pilates, vai resolver esses problemas de vocês todos aí. Gente, um grande beijo, um bom final de semana, fiquem com Deus e até o próximo programa aí, com mais um conteúdo digital aí para nossas redes digitais, para nossas plataformas digitais. E não esqueçam, se inscrevam lá no nosso canal do YouTube, e no Instagram, Facebook, e curtam a nossa página lá. Beijo a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Você acabou de assistir mais um programa Atualidade com Marcos Figueiró. Compartilhe, divulgue e obrigado pela audiência. Atualidade.